Estamos de volta com mais um bloco. Agora, como eu disse para vocês, nós vamos tratar de sistema de governo. Muito bem, nós vimos que forma de governo, as principais que a gente estudou hoje, são a monarquia e a república. E agora nós vamos estudar os sistemas de governo. O sistema de governo diz respeito à forma como os órgãos do poder se relacionam, tá? As formas de relação entre o poder legislativo e o poder executivo, basicamente. No parlamentarismo, nós temos uma relação bem estreita entre o parlamento e o chefe do poder executivo, ou pelo menos o chefe de governo, que é uma parcela significativa do poder executivo. E no presidencialismo, nós temos uma relação mais distante entre o parlamento e o presidente da república, que é o chefe de governo e chefe de estado. Então vamos lá, parlamentarismo. O parlamentarismo, ele não surge de uma hora para outra. Ele é fruto de um longo processo. Vamos lembrar aqui que eu falei para vocês sobre a Revolução dos Barões, a Rebelião dos Barões em 1215, que culminou com a assinatura da Magna Carta de 1215. Essa Magna Carta ela é tão significativa no histórico, no estudo das constituições, que até hoje você verifica petições de advogados dizendo, se referindo, usando a expressão Magna Carta para a nossa Constituição em vigor, a nossa Constituição de 1988. Né? Então tamanho é o significado desta Magna Carta na história do constitucionalismo e também do parlamentarismo. Tá? Ambos caminham de forma paralela na limitação do poder do monarca. Muito bem? A República também. A República é uma limitação total, aliás, é a completa extinção do poder do monarca, não é verdade? Na República nós não temos o monarca. Muito bem, então vamos lá. Parlamentarismo surgindo então durante um longo período de evolução histórica, desde 1215 até estar mais ou menos aperfeiçoado no final do século XVIII, do século XIX. Tá? Então vamos lá. O que nós temos como características do parlamentarismo? Como é que funciona o parlamentarismo? Bom, o parlamentarismo, ele alguns doutrinadores chamam ele de bicéfalo. Por que bicéfalo? Porque ele teria dois cérebros. O executivo seria bicéfalo. O poder executivo teria dois cérebros. E quais seriam esses cérebros? O chefe de governo e o chefe de Estado. Olha só que legal. Chefe de governo e chefe de Estado. Então, embora o parlamentarismo seja algo que surgiu e evoluiu a partir de uma limitação do absolutismo, do rei, do poder do monarca, nós temos monarquias parlamentaristas e também temos repúblicas parlamentaristas. Tá? Vamos especificar direitinho como é que funciona cada uma dessas figuras. Tá? Então, em primeiro lugar, a gente já viu que o poder executivo ele é bicéfalo, ou seja, ele tem um chefe de Estado e um chefe de governo. Quem é o chefe de governo e quem é o chefe de Estado? E quais as funções de cada qual? Vamos a elas? Então, o chefe de governo é aquele que vai conduzir o Estado, vai definir as políticas públicas, vai apresentar projeto de lei, iniciativa de projeto de lei, vai vetar ou sancionar projetos de lei e vai administrar, conduzir a máquina pública da forma como ela deve ser conduzida. Este chefe de governo é o sujeito que vai comandar a máquina pública, que vai tocar o Estado e vai definir as políticas, quais são os objetivos daquele Estado, como ele deve ser conduzido, para onde ele deve ser direcionado, aonde se quer chegar na condução desse Estado. Muito bem. E o chefe de Estado? O que é então? O chefe de Estado ele é uma figura representativa do Estado nas relações internacionais, ele é um fator de unidade do Estado. Enfim, ele tem mais uma função figurativa do que uma função importante na condução do Estado. Mas ele atua também. Ele atua em diversas situações. Então vamos pegar primeiro a monarquia parlamentarista. Então, o primeiro-ministro ele é escolhido pelo parlamento. Como ele é escolhido pelo parlamento? O parlamento
é composto dos parlamentares. Cada parlamentar tem seu partido, né? Ou, basicamente na Inglaterra nós temos 2 partidos fortes, mas já vem surgindo outros partidos que vêm se fortalecendo. Então não é mais um simples sistema bipartidário, existem mais partidos por lá. E como é que se escolhe então o chefe de governo? O parlamento, os partidos que compõem o parlamento se unem, ou aquele partido que tem o maior número de assentos escolhe o primeiro-ministro. Então veja bem, o parlamento é que escolhe o primeiro-ministro, que será o chefe de governo. E quem será o chefe de Estado? O monarca, na monarquia parlamentarista. Tá? Então o exemplo clássico da Inglaterra é o exemplo da monarquia parlamentarista. O chefe de Estado é a rainha, que é tem uma função figurativa, que representa a unidade, representa a cultura inglesa, mantém relações com os estados internacionais, mas é uma forma mais de diplomacia do que propriamente de decisão de políticas externas. Tá? E o chefe de governo, portanto, ele é escolhido pelo parlamento. O parlamento se une. Se um partido não conseguir a maioria dos assentos no parlamento, ele precisa se compor com outro partido para que tenha, então, a maioria e possam escolher o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro tem mandato certo? Não, ele não tem mandato certo. Ele fica lá enquanto ele estiver indo bem. Enquanto ele estiver mandando bem, ele fica lá. Quando ele começar a cometer equívocos, ele é destituído. Então vejam bem que no parlamentarismo a responsabilidade política ela é imediata. O primeiro-ministro está indo mal, a responsabilidade política do chefe de governo ela é imediata. Se o primeiro-ministro está indo mal, ele é destituído. E como é que isso acontece? Ele pode perder o apoio de 2 formas. Nas eleições para o parlamento ele perder a base de apoio dele, digamos que o partido dele tinha a maioria dos assentos do parlamento. Aí aconteceram novas eleições, que são periódicas. As eleições para o parlamento são periódicas. A do primeiro-ministro que não. Aí teve uma eleição periódica prevista lá no ordenamento constitucional inglês. E foi eleito um outro partido, um partido de oposição, conseguiu a maioria dos assentos. O que vai acontecer? O primeiro-ministro será destituído e o partido que conseguiu novos assentos, ou a maior parte dos assentos, vai escolher o novo primeiro-ministro. Tá? Mas isso pode acontecer sem que haja as eleições em si. Quando o primeiro-ministro não está conduzindo bem o governo, um deputado pode propor uma moção de desconfiança e, se for aprovado pela maioria do parlamento, o primeiro-ministro deve se demitir. Tá ok? Ah, mas ele pode não se demitir? Pode. Ele pode, inclusive, tendo o apoio do chefe de Estado, com a concordância do chefe de Estado, ele pode convocar novas eleições parlamentares. Professor, mas não é periódica as eleições para o parlamento? É, mas podem ser antecipadas por decisão do primeiro-ministro. Isso aconteceu recentemente na Inglaterra com relação à questão do Brexit. A Inglaterra precisava aprovar um plano de saída da comunidade europeia e não conseguia a maioria no parlamento. A então primeira-ministra Theresa May convocou novas eleições para o parlamento para aumentar a base de apoio dela e ter apoio ao projeto de retirada da comunidade europeia. Ok? Infelizmente ela não conseguiu. Boris Johnson foi eleito mais recentemente aí, para o parlamento e ele então conseguiu aprovar um plano de saída da comunidade europeia. Muito bem? Então vejam bem, a Theresa May ficou enquanto ela estava mandando bem. A hora que o parlamento entendeu que ela não estava mais indo bem, ela foi destituída e o novo primeiro-ministro foi colocado em seu lugar. Então o parlamento é que escolhe o primeiro-ministro e todos os ministros que vão acompanhar esse primeiro-ministro. Então uma relação muito estreita entre a chefia de governo e o parlamento. Tá legal? Então estas são as características do parlamentarismo. O parlamentarismo nem sempre foi assim. Num primeiro momento, o rei escolhia o seu primeiro-ministro, que era um administrador escolhido pelo rei. Ele mandava nesse primeiro-ministro, mas ele escolhia esse administrador e poderia destituir esse administrador a qualquer momento.
Depois de um determinado momento, pela pressão do parlamento, o primeiro-ministro acabou sendo destituído por pressão do parlamento. Mais adiante, entendeu-se que deveria ter a aprovação do parlamento, embora ainda o rei escolhesse o primeiro-ministro. Até que chegou no momento que o próprio parlamento passou a escolher o primeiro-ministro, se fortalecendo então em relação ao poder do rei e trazendo as características do parlamentarismo atual. Tá bom? No próximo bloco nós vamos falar de presidencialismo e semipresidencialismo.